Você já teve a oportunidade de conhecer as 70 semanas mencionadas lá no livro de Daniel? Sabia que essas 70 semanas estão diretamente relacionadas ao início da tribulação ou à grande tribulação? Sim, é isso mesmo. Isso porque as 70 semanas representam períodos de anos e não de dias. Por quê? Ao examinarmos o texto hebraico, há tantas interpretações diferentes. A profecia das 70 semanas encontrada em Daniel, capítulo 9, frequentemente se torna alvo de debates acalorados devido a diversas abordagens interpretativas que surgem dela. Neste momento, vou analisar detalhadamente essa profecia junto com você e compartilhar informações intrigantes que certamente permanecerão na sua memória. Antes de prosseguir, gostaria de pedir que você clique no botão de curtir, pois tenho certeza de que você não vai se arrepender. Ao dar like nesse vídeo, você contribui para a divulgação a um público mais amplo, permitindo que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Então bora lá pro vídeo? Bem, só para contextualizar, o profeta Daniel e os habitantes de Jerusalém encontravam-se em cativeiro lá na Babilônia, conforme previsto lá nas profecias de Jeremias, que antecipava o período de 70 anos de servidão. Neste ponto, Daniel já havia decifrado o sonho de Nabucodonosor e também recebido a visão dos 4 animais representando os reinos que exerceriam o domínio sobre a terra. É nesse cenário que Daniel é agraciado com a profecia das 70 semanas revelada pelo anjo Gabriel. Se nós formos lá em Daniel capítulo 9, versículo 4, poderemos entender o propósito. Em Daniel 9 está escrito: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Portanto, a audiência nesse caso era o povo de Israel e o propósito das 70 semanas é que, ao término delas, alcançássemos o fim dos pecados, que ainda não aconteceu, a remoção da transgressão, ainda também não aconteceu, a expiação da iniquidade, não aconteceu, a justiça eterna ainda não aconteceu também, o selo da visão e da profecia também não aconteceu, a unção do Santo dos Santos, que também não aconteceu ainda. Então podemos ver que nada disso aconteceu ainda, até esse momento. Isso é crucial, pois nos auxiliará a interpretar essa profecia de maneira precisa, certo? Bem, a profecia menciona as 70 semanas, e sabemos que se trata de semanas de anos, e não de dias, devido à palavra hebraica usada aqui, que é shavuim, que é sempre utilizada para descrever semanas de anos lá no Antigo Testamento. Portanto, 70 semanas são 70 vezes 7 anos, que dá igual aí a 490 anos. Bem, compreendemos a primeira parte, mas fique atento à segunda parte, pois ela vai ser crucial para uma compreensão completa da profecia. Em Daniel capítulo 9, versículo 25 diz: saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e construir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Ao examinarmos a sequência de eventos, desde o decreto para a restauração e reconstrução de Jerusalém até a vinda do ungido, o Messias, passarão 7 semanas, equivalentes a 49 anos, além de mais 62 semanas, totalizando 432 anos. Isso é o que o texto nos diz. Mas qual é exatamente esse decreto e quando inicia a contagem? Observe que isso é bastante intrigante. Na história,
Alguns decretos foram emitidos para a restauração da cidade de Jerusalém. Algumas abordagens católicas discordam sobre qual decreto nós deveremos considerar, mas muitas escolhem aqueles que melhor se adequam às suas teorias a fim de alinhar a palavra de Deus com suas interpretações. Por exemplo, os preteristas acreditam que as 70 semanas já se cumpriram e que terminam precisamente ali com o martírio de Estevão lá na igreja primitiva. No entanto, por meio de uma simples observação, saberemos que o propósito das 70 semanas não se concretizou na igreja primitiva. Ainda há aspectos a serem cumpridos. Portanto, essa teoria não faz muito sentido para a gente. Os idealistas, por outro lado, sustentam que uma parte das 70 semanas já se realizou, enquanto a outra parte é apenas simbólica. No entanto, isso me parece um tanto estranho, porque uma parte já teria se concretizado de maneira histórica e literal, enquanto a outra parte seria simplesmente simbólica. Enfim, a abordagem interpretativa que me parece mais coerente é a linha literal futurista, que compreende os eventos descritos no Apocalipse como acontecimentos que ainda estão por vir, ou seja, no futuro. O documento que menciona especificamente a reconstrução de Jerusalém é o Decreto de Artaxerxes, emitido em 444 a.C. Então vamos lá fazer as contas? Exatamente, a soma de 7 semanas mais 62 semanas resulta em 69 semanas, certo? O que equivale a 483 anos, correto? Correto. Uma vez que o ano judaico possui 360 dias e não 365 dias como no calendário gregoriano, para realizar a contagem correta dos dias, precisamos multiplicar os 483 anos por 360 dias e não por 365. Desta forma, ao somarmos os 173.880 dias ao ano 444 a.C., chegamos exatamente ao ano de 32 d.C., que é justamente quando Jesus, o Messias, realiza a entrada triunfal em Jerusalém. Certamente você deve agora estar me perguntando, mas não é a profecia das 70 semanas? A conta bate com 69 semanas. Muita calma nessa alma. Antes de responder a essa pergunta, permita-me fazer uma observação aqui. Um ponto que gera bastante debate é o fato de Jesus ter nascido entre os anos 4 e 6 a.C. No entanto, isso não interfere no cálculo, pois o ano no nosso calendário é 32 d.C., correspondendo ao ano 27 ou 28 ajustado. Na verdade, são apenas termos distintos para se referir ao mesmo ano. Jesus continua mantendo a mesma idade nesse contexto. Saindo da observação e voltando, veja o que diz em Daniel, capítulo 9, versículos de 26 a 27. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações serão decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará por uma semana. No meio da semana, ele dará fim aos sacrifícios e à oferta, e numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe será decretado. Outra observação aqui. Alguns judeus ortodoxos sustentam a crença de que o ungido que foi morto era, na verdade, o rei Agripa, o último da dinastia de Herodes. No entanto,
sabemos que o propósito das 70 semanas ainda não foi cumprido até hoje. Então, isso não faz muito sentido para quem é cristão. De fato, nós cristãos interpretamos a Bíblia como a revelação do Espírito Santo, enxergando Jesus de alguma forma presente no Antigo Testamento. Portanto, para nós, essa interpretação faz ainda menos sentido. Vamos continuar então. Assim, o Messias morre e a cidade e o lugar sagrado serão destruídos pelo povo do governante que está por vir. Prestou atenção? É o povo que destrói e não o governante. Percebam que isso já ocorreu em 70 depois de Cristo, quando, sob o comando de Tito, os soldados romanos destruíram a cidade. Veja a parte que diz: esse governante que virá fará uma aliança que durará uma semana. No meio dessa semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe será decretado. Essa é a semana que está faltando para chegar. E o anticristo é a figura que governará durante essa última semana, conhecida como a Semana da Tribulação. Os judeus terão seus olhos descobertos quando, no meio da semana ou depois de 3 anos e meio, que isso dá 1260 dias, o anticristo profanar o templo. Então, quando se inicia essa última semana, ou seja, a semana da tribulação? A última semana, ou semana da tribulação, começa quando o anticristo estabeleceu uma aliança ou acordo com uma coalizão de nações, conforme mencionado no texto. Essas 10 nações foram simbolizadas pelos 10 dedos dos pés da estátua de Nabucodonosor ou pelo quarto animal, que possuía 10 chifres, conforme relatado lá no sonho de Daniel. Bem, para concluir, você pode não acreditar em tudo isso, mas a verdade é que está na Bíblia. Nós precisamos entender que os últimos dias estão chegando e precisamos estar preparados. É uma certeza de que Deus detém a soberania e, com absoluta certeza, sua vontade será concretizada. Ele optou por compartilhar sua vontade conosco para que possamos contribuir para a manifestação do seu reino aqui na Terra. Sem mais, eu me despeço por aqui. Fiquem com Deus e reflitam.